Olá, eu sou a chefe Sandra Freitas e eu quero falar um pouquinho sobre uma pergunta que eu escuto muito nos meus cursos, que me fazem bastante, que é: por que as minhas preparações sem glúten não dão certo? Olha, eu podia falar bastante sobre isso, né? Porque existem vários fatores, então a gente podia ficar aqui bastante tempo conversando sobre o assunto. Mas eu acredito que tem 3 fatores que são fundamentais na hora de fazer as tuas preparações sem glúten e que eu acho que tu deve observar, tá? O primeiro deles é como tu mede os teus ingredientes, é a medida deles. As tuas receitas, elas estão em xícara ou elas estão em peso? Isso vai influenciar. Quando tu utilizar a medida em xícara, nem sempre tu vai conseguir medir exatamente a mesma quantidade daquele ingrediente. Às vezes a tua xícara está um pouquinho mais cheia, às vezes não. E isso pode influenciar, tá? Então, o que eu faço? Todas as minhas receitas, elas estão em peso. Se tu me acompanhas, tu já teve a oportunidade de ver alguma receita ou fazer algum curso meu, tu vai saber, tu vai ver que todas as receitas, elas estão em peso. Isso é fundamental. Então, a dica que eu te dou é: compre uma balança, comece a pesar os teus ingredientes. Se as tuas receitas estão em xícara, pese, coloque a xícara de ingrediente, né? Meça o ingrediente na xícara e pese. E anote do lado da tua receita, porque aí tu vai conseguir fazer sempre do mesmo jeito. E isso vai garantir uma padronização, tá? Quer dizer que se tu fizer hoje, amanhã ou o ano que vem, aquela preparação, ela vai sair sempre do mesmo jeito, tá? Então essa é uma dica: compre uma balança. O segundo fator que pode influenciar é o tamanho dos ovos. Isso mesmo, o tamanho do ovo, ele é fundamental. Se na tua preparação tu vai utilizar 5 ovos e os 5 ovos que tu for pegar, eles são dos menores, são pequenos, tu vai ter uma quantidade. Se tu pegar 5 ovos grandes, vai ter outra quantidade. Se mesclar, da mesma forma. Então isso significa que lá no final a tua quantidade de ovos vai ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então nessas receitas que pedem menos líquido, tu vai observar com muito mais facilidade esse detalhe. Tá? Isso não significa que tu vai diminuir a quantidade de ovos ou que tu vai ter que fazer malabarismo ou começar a pesar os ovos de agora em diante. Não precisa. Nas receitas profissionais, elas são feitas assim. Inclusive os ovos estão em peso. Mas não é o caso, a gente não precisa disso agora. Apenas cuide esse detalhe. Comece a observar, né, e qual é o resultado na tua receita. Tá? Então, observe e comece a aplicar. A outra dica, que para mim é a fundamental, é a quantidade de líquido que tu utiliza na tua preparação. Por exemplo, se a tua receita ela pede 200 ml de líquido, né? Tu nunca coloca as 200 ml de uma vez só. Não adiciona tudo, tá? Vá colocando aos poucos. Coloca a metade e vá misturando a tua massa. Tu já sabe qual é o ponto da massa que tu quer chegar. Se tu tá fazendo um pão, se tu tá fazendo um bolo, ou se é uma massa de uma empadinha, enfim, tu sabe o ponto da tua massa. Então vá colocando aos poucos, tá? Que aí tu vai observar esse detalhe. Por exemplo, se o tamanho do ovo influenciou, pode ser que lá no final tu não precise dos 200 ml de água. Tu vai usar só 180. Se o teu ovo também influenciou e era pequeno, tu pode precisar dos 200 ou até mesmo de 210 ml, de um pouquinho a mais. Então isso vai fazer toda a diferença no resultado final da tua preparação, tá? Então assim, se por acaso aconteceu de tu errar, de colocar uma quantidade a mais de líquido, tu vai ter que adicionar mais de um ingrediente. E isso vai tirar o ponto, vai tirar a textura da tua preparação. Então lá no final tu vai comer e vai dizer: mas não era assim que eu queria, não é a mesma coisa, ou da outra vez não ficou assim. Então, portanto, esses detalhes, eles vão fazer toda a diferença, tá? Então, olha só as dicas. Compra uma balança e procure pesar todos os teus ingredientes. Comece a observar o tamanho dos ovos e adicione sempre a metade dos líquidos e vá adicionando o restante aos poucos. Bom, essas eram as dicas que eu queria te passar. Se tu gostou dessas dicas, se foram úteis para ti, me segue, me acompanhe lá nas redes sociais. Lá eu vou te dar muito mais dicas, muito mais conteúdo que vão te ajudar a ter sucesso na hora de tu fazer as tuas preparações sem glúten. Beijo e até lá!